Bom dia, boa tarde, boa noite, turma do terceiro ano. Tudo em ordem? Aqui é o professor Rafael Felipe de Oliveira, de História. O professor vai tentar fazer uma aula para vocês por essa via do computador, podendo mostrar imagens. Vídeos ainda não. O professor ainda está se aperfeiçoando no manuseio dessa máquina, certo? Bom, pessoal, vamos falar então de Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Começamos semana passada falando sobre ela. Vamos ver ela por mais 2 semanas. Para fazer a compreensão, é bom que vejamos ela por mais um tempo. Tá? Bom, faz 102 anos que passou a Primeira Guerra Mundial, deixou reflexos fortes no mundo. O Brasil, logo de cara, participou dessa Primeira Guerra Mundial apenas no seu último ano, em 1917, e participou meio que de canto, assim. Não foi uma participação na guerra, pegando em armas, nas trincheiras e etc. Tudo bem? Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa mais. Porém, Segunda Guerra Mundial, só mais para frente. Tudo bem? Então, assim, começando, pessoal, dizendo que a Primeira Guerra Mundial demorou 4 anos. Demorou não, durou. De 1914 a 1918. Certo? Rapaziada, uma coisa que a gente tem que entender. Os países, há 100 anos atrás, 100 anos atrás não é nada para os historiadores. E para vocês, logo logo vocês vão perceber que existem tempos que não são tão grandes assim para que a gente não possa entender melhor ele. Existiam países que ainda não eram repúblicas, eram países ainda governados por reis, eram países ainda grudados em outros países que não tinham ainda sua independência, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse mapa. Nesse mapa a gente consegue ver desse lado da imagem do professor, Europa antes de 1914. Temos Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Temos a Alemanha, que na verdade é Império Alemão, que está bem menor do que os dias atuais. Temos a Áustria-Hungria, que hoje já não existe. O país foi dividido entre outros países. Portugal e Espanha continuam do mesmo tamanho desde sempre. A França também. Itália continua. Império Otomano, esse roxinho que está logo embaixo. Império Otomano acabou. Deu origem a outros países. Tudo bem? O que mais temos aqui? Bom, pessoal, o professor já comentou que muitos desses países ainda eram governados por reis, outros já tinham uma república, um presidente, um parlamentar, mas alguns ainda eram governados por reis. Tinha até impérios. Impérios é o quê? É quando eu pego uma grande extensão de terra e aí, de certo modo, eu reparto ela. Eu sou o rei, mas eu vou ter um chanceler, que seria um governante. Tudo para que eu tenha uma região muito mais poderosa, um grande império. Pessoal, entre esses anos, de 1900 a 1914, a gente pode dizer que a Europa vivia a Belle Époque. Belle Époque, em francês, significa a bela época. Era uma época de muito avanço tecnológico, muitos carros, muito investimento em indústria, muito investimento na indústria bélica, que é a indústria de armas. E a Alemanha, do nada, deu um salto grandioso em indústria. Começou a fabricar diversos produtos e começou a fabricar
muito armamento, muita coisa com a questão do exército, tá? Então, os outros países, como o Reino Unido, que hoje a gente conhece como Inglaterra, a França, que era um país muito forte também nesse quesito, Estados Unidos ainda não. Estados Unidos ainda é um pouco tímido nesse período, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, que ele avança bastante. Mas a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, todos esses países começam a olhar, nossa, esse Império Alemão não era nada. E de repente ele começou a se industrializar e fabricar uma indústria de armamento incrível, gigante. Então temos que tomar cuidado com eles. Fora isso, galera, a gente tem que lembrar sobre o quê? O que a gente chama de imperialismo, tá? Que seria os países da Europa, muitos dos países da Europa iam até a África, criava residência em algum país, em alguma região da África e falava, opa, esse pedaço de terra está sob proteção da Inglaterra, esse pedaço de terra está sob proteção da França, como se fosse uma nova maneira de colonizar, tá? Uma nova maneira de colonizar, diferente da maneira que se colonizou em 1500, tal como o Brasil foi colonizado por Portugal. Tá? Uma maneira indireta. Eu vou até o país da África, pego toda aquela riqueza que tem naquele território, mas eu não tenho nenhum gasto. Eu não tenho nenhuma preocupação com o gasto que eu vou ter naquela região. Eu quero só ter uma exploração tamanha e também acabar com a cultura do povo daquela região, fazer com que aquele povo tenha a cultura de quem está lá para oprimir. Para vocês terem noção, muitos países da Europa já tinham muitas novas colônias na África. Vamos olhar aqui o mapa. Vejam bem. Vejam bem. Português, as colônias, as novas colônias portuguesas, né? A gente vai ter ali na Líbia, certo? Vamos dar um exemplo aqui da França. A gente vai ter Marrocos, Argélia, tá? Angola está com os portugueses, eu me enganei. O rosa mais forte que são os portugueses. Beleza? O laranjinha, que é a Inglaterra, está com o Egito, sabe? Ou seja, esse mapa representa que toda a Europa já tinha ido para a África a fim do quê? De explorar cada região ao máximo. Explorar sem não dar nada, tá? Para isso a gente pode dar o nome de novo colonialismo ou imperialismo, tá? Novo colonialismo ou imperialismo é quando os países da Europa foram para a África e começaram a explorar, a mandar nas terras como se fossem donos. Eles tinham um poder militar gigantesco. Obviamente que o povo que morava por essas regiões não tinha como bater de frente em termos de tecnologia, então eles ficavam submissos ao domínio dos países europeus. A Índia mesmo foi uma colônia, uma nova colônia, né? Se sujeitou a essa postura dos europeus da Inglaterra, tá bom? A Índia sofreu isso e diversos outros países. Isso explica, obviamente, porque na Angola se fala português, tá bom? Na Angola se fala português porque Portugal, nessa nova maneira de neocolonialismo, novo colonialismo, foi lá explorar a terra de Angola e, e participar dessa divisão da África pelos europeus. A gente consegue perceber por esse mapa que a Alemanha, o Império Alemão, ele tem uma pequena fatia. Uma pequena fatia. Então isso também desagradou muito o Império Alemão. Tá bom? Um império que já estava se industrializando ao máximo, um império
que queria se expandir mais ainda dentro da Europa e também fora da Europa com essa nova onda de novas colônias, essa nova onda de imperialismo. Então, assim, pessoal, vocês imaginem o Império Alemão, nada mais é que a Alemanha. O professor fala Império Alemão porque era como era chamado no período. Mas vocês imaginem o Império Alemão com uma indústria super avançada, competindo com todo mundo de igual tamanho, com um exército muito bem treinado e com pouco pedaço de terra na África. Enquanto que a Inglaterra tinha um monte de novas colônias, a França também tinha, Portugal tinha pouco, a gente viu naquele mapa. Mas a Alemanha ela queria expandir o domínio dela fora da Europa, imperialismo, tá? E também queria expandir o domínio territorial dela na Europa, tá bom? Para isso, então, ela se aliou àquele outro império embaixo dela, Áustria-Hungria, tá bom? Eles eram aliados, certo? E trabalhavam junto para ter uma riqueza maior. Só que o que acontece? O herdeiro do trono da Áustria-Hungria estava viajando a passeio em Sarajevo, uma região ali perto da Sérvia, tá? Então, um grupo de anarquista cometeu atos violentos contra ele, tá? Tentaram um assassinato dele. Primeiramente, ele estava vindo de carro com a mulher atrás e mais uma comitiva na frente. Jogaram uma bomba que não bateu neles, tá? Acabou ferindo algumas das pessoas que estavam na comitiva, mas o herdeiro ao trono, Francisco Ferdinand, não foi atingido. Porém, em vez dele encarar esse ataque como um sinal, opa, já houve um ataque de uma galera aqui anarquista, que é uma ideologia que depois a gente conversa, bem pautado, tá bom? Que não quer que eu seja o novo rei da Áustria-Hungria. Não me atingiu, mas eu não vou voltar para casa. Então, Francisco Ferdinand, que é o herdeiro ao trono, ele decide ir visitar as vítimas desse ataque, que são amigos dele, no hospital. E é lá que ele, com seu carro, que não era um carro nos modos de hoje, vocês sabem bem, é aquele carrinho mais aberto. Enfim, ele encontra com um dos ativistas do movimento anarquista, tá? E esse rapaz acaba dando vários tiros contra Francisco Ferdinando e sua mulher, Gavino Principe, tá? Membro de um movimento anarquista, que é uma ideologia que tem uma história bem grande que a gente vai comentar sobre ela nas próximas aulas, tá bom? Então, sem querer, o Francisco Ferdinando já tinha conseguido se afastar de um atentado contra ele, não quis ir embora para a Áustria-Hungria, decidiu ainda ficar ali em viagem perto da Sérvia, uma viagem a negócios. De repente, esbarrou com um militante anarquista, Gavino Príncipe, que deu vários tiros nele e na mulher, tá bom? Então, assim, esse assassinato do herdeiro ao trono do Império da Áustria-Hungria foi encarado como um motivo para que, opa, a gente pode fazer desse evento o principal motivo para a gente entrar em guerra, tá? A Áustria-Hungria na hora declarou guerra contra a Sérvia, tá? E aí a Áustria-Hungria, o que ela fez?
Ela pediu ajuda, vamos olhar aqui no mapa. Áustria-Hungria pediu ajuda do Império Alemão. Falou: Império Alemão, o que aconteceu? Mataram o herdeiro ao trono e você precisa ajudar a gente. Declaramos guerra contra a Sérvia. A Alemanha falou: tudo bem, vamos embora. Vamos embora que eu posso ganhar alguma coisa nisso. Só que aí a Sérvia, muito inteligente, ela tinha amizade com o Império Russo, aquela região laranja. Obviamente, a Sérvia pediu o auxílio do Império Russo. Os alemães falaram: poxa, Império Russo, você não vai entrar nessa briguinha besta, né? O Império Russo falou: eu tenho amizade com a Sérvia, então eu vou me envolver nessa briga, sim. Então daí foi desencadeando várias briguinhas, tá bom? A Alemanha se aproveitou dessa confusão toda para invadir um pedaço de Luxemburgo, que é essa parte onde que o mouse está sinalizando. Essa invasão de Luxemburgo pelo Império Alemão, a França encarou como algo negativo, já falou: opa, o que é isso que você está fazendo? O Império Alemão falou: meu, não se mete, ninguém está falando com vocês. Então a França falou: não é assim, você está invadindo território que não é seu. Então a França declarou guerra contra a Alemanha. Então foi desencadeando um estopim em cima de estopim. O Reino Unido, que é a Inglaterra, ficou isento por um tempo. Falou: ó, por enquanto não está mexendo comigo nem com meus aliados, eu estou afastado de vocês. Mas depois também a Alemanha vai querer subir mais na sua invasão para conseguir mais territórios. Ela já tem armas, já tem exército. Não tem Hitler ainda, tá? Hitler só na Segunda Guerra Mundial. E aí o Império Alemão vai subindo e também vai descendo ali junto com a Áustria-Hungria para tentar diminuir, pegar o território da Sérvia, tá bom? E aí que vai dando estopim em cima de estopim até que se cria as tríplices, que a gente pode chamar de os times, né? Olha lá. É chamado de tríplice entente a união da Inglaterra, Rússia e da França contra a tríplice aliança, que seria a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. A Itália de maneira tímida, tá bom? A Itália, por muito tempo, ela se tornou um país bem tímido nessa briga, tá? Depois de um tempo, a Rússia vai sair da Tríplice Entente, porque vai estar acontecendo um movimento muito grande na Rússia, que a gente vai discutir na próxima aula, então ela vai sair dessa guerra por um tempo. Estados Unidos, Brasil, não, a gente não teve grandes participações. Os Estados Unidos, no fim da Primeira Guerra Mundial, vai ter uma participação muito especial. Beleza? Então, assim, pessoal, o movimento do imperialismo, que são aquelas coisas das novas colônias, as novas maneiras de se colonizar um lugar, junto com a corrida armamentista, que foi todos os países produzindo armas, produzindo tecnologia para exército, sem saber que teria uma guerra, mas já se preparando antes de 1914, tá? E um forte apelo ao nacionalismo, tá? Essas três coisas fez, junto com a morte de Francisco Ferdinando, que foi importante, mas não foi por causa da morte dele que houve a guerra, não. Geral, que já estava vindo acontecendo há um bom tempo, né? Todos os países não pararam de produzir armas, não pararam de investir nos seus exércitos. E também eles iam lá colonizar a África. Então essa inveja, essas rixazinhas, uma hora ia aparecer. E a morte do Francisco Ferdinando, o assassinato dele, foi apenas o estopim para que houvesse essa guerra de tamanha grandiosidade. A Primeira Guerra Mundial ela ficou famosa pelas guerras nas trincheiras.
que era o que, rapaziada? Como que as tropas elas iam ganhando território, elas ganhavam território e elas não voltavam para casa, não pegavam um carro, uma moto e, pô, ganhamos esse território, beleza. Crava a bandeira aí, vamos voltar para casa, amanhã a gente vem de novo para batalhar. Não. Elas eram obrigadas a ficar naquele território novo que elas conquistaram, certo? E para que elas não ficassem desprotegidas, elas criavam uma vala, tá? De às vezes 2 metros, às vezes 4 metros, aí depende muito, cada trincheira vai ter a sua forma. Então, eles criavam trincheiras, tanto o exército do Império Alemão, quanto o exército francês, quanto o exército da Rússia, tá? Quando eles iam conquistando um território, eles criavam uma trincheira, tá bom? Digamos que o outro território do inimigo está aqui. Esse meio aqui, ó, se chamava Terra de Ninguém, tá? Os dois ficavam dentro da trincheira, um aqui e o outro aqui, trocando tiro. O exército que tivesse coragem de sair correndo nessa terra de ninguém, que era um lugar, tá? Que os soldados chamavam de terra de ninguém, tá bom? Por conta que ninguém ficava ali em cima para tomar tiro. Então, um dos exércitos teria que sair correndo para poder cair na trincheira do outro e assim tirar o exército inimigo da trincheira e ocupar ela. E assim por diante. Então, iam ganhando as regiões e iam fazendo trincheira. Trincheira, trincheira, trincheira. Usava a trincheira do inimigo, inclusive. Algumas trincheiras eram longas, grandes, outras eram igual essa foto que o professor está mostrando. Ó. Cabia só realmente o soldado. Enfim, as condições nas trincheiras, pessoal, eram horríveis. Tá? Existem relatos que são uma coisa horripilante. Olha essa foto. Rapaziada na trincheira caçando ratos. Eu não tenho a certeza absoluta, mas acredito que eles até comiam esses ratos, por conta que muitas vezes não chegava alimento. Os países não conseguiam enviar um caminhão de McDonald's para eles, sabe? Não chegava, porque qualquer caminhão, carro, qualquer encomenda que viesse para os soldados, o exército inimigo vendo isso já ia interceptar, tá bom? Então esses soldados da trincheira eles foram jogados, ó, fica aí na trincheira esperando comida, em condições horríveis, tá? Quando você vê o outro exército, mete o louco, vai lá tentar conseguir a trincheira dele, e isso era horripilante. Quando a pessoa morria, se morresse com um tiro dentro da trincheira, ele está lá dentro da trincheira, ele vai dar uma olhadinha na trincheira do outro, ele sai da dele para dar uma olhadinha e puf, ficava lá o corpo apodrecendo com um cheiro horrível e ninguém mexia. Então, a Primeira Guerra Mundial foi muito conhecida pela guerra nas trincheiras. A Segunda Guerra Mundial já não. Tá? A Segunda Guerra Mundial já tem muita mais tecnologia, tem tanques de guerra, tem aviões trabalhando bem mais. Mas a Primeira Guerra Mundial, não. A Primeira Guerra Mundial foi muito pautada na Guerra das Trincheiras. Beleza, rapaziada? Situações horripilantes. Bom, na próxima aula a gente fala mais sobre a Primeira Guerra Mundial. O professor ainda está testando esse método de vídeo, aula interativo. Então espero melhorar nos próximos dias. Se ficar com dúvida, por favor, procure o professor. Vamos juntos superar essa e aprender juntos. Beleza? Grande abraço.